Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Revigore Podcast, um espaço voltado para informações de qualidade. Meu nome é Anderson Conte, eu sou treinador do coração, profissional de educação física e especialista em atendimento a cardiopatas. E hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber o Dr. Dário Santucci. Ele vai fazer a sua devida apresentação e espero que você fique até o final desse episódio, porque teremos muitas informações relevantes. Seja bem-vindo, doutor Dário. Obrigado, Anderson Conte, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast, que você está lançando. E eu acho muito importante essa questão de informação de qualidade. Hoje a gente tem a internet que divulga várias coisas e gera uma confusão enorme na cabeça aí dos pacientes e também das pessoas em geral, Eu recebo muito isso no consultório, dúvidas, e aí, o que é verdade? Então aqui tem um canal para falar sobre ciência de verdade, o que é de verdade, eu acho muito interessante. Parabéns por sua iniciativa. Bem, meu nome é Dário, igual você me apresentou, sou cardiologista, tenho formação em clínica médica, sou especialista em clínica médica, cardiologia, e também tenho mestrado em ciência da saúde, biomedicina e medicina. Atuo aqui em Linhares há mais de 10 anos já, como cardiologista, tanto de UTI, que a gente chama de cardiointensivismo, na unidade do coração, como também em consultórios, ambulatórios e etc. Essa é a minha formação. Muito bem. Eu já conheço o Dr. Dário de longa data e tenho acompanhado o trabalho dele. A gente tem aprendido junto com ele, há uma troca de informações mútuas. Quando a gente tem dúvida, se reporta a ele. E eu quero te agradecer também pelos pacientes que você tem enviado aqui para a Revigore. Eu tenho recebido muitos pacientes pós-infarto, eles têm chegado aqui e os relatos assim são muito bons da recuperação deles, voltando rápido às suas atividades laborais, qualidade de vida e principalmente a confiança de agora poder se exercitar. Eles chegam aqui com muitas dúvidas, achando que depois do infarto a vida acabou, muitos passam por problemas psicológicos, então a gente dá todo um aporte, todo um suporte para essas pessoas para que eles possam retornar de forma gradativa os seus compromissos e tem sido muito gratificante para nós. Toda a equipe Revigore tem recebido aqui esses pacientes e tem feito um trabalho de excelência. Pode confiar na gente. É isso aí. Não, a reabilitação é fundamental, é interessantíssimo, assim. E a gente vê no dia a dia os pacientes quando voltam da reabilitação com vocês, a diferença, Que é um tratamento não só físico e patológico da doença, é um tratamento também psicológico, como você disse. Passar por um evento agudo é muito traumático, Quando a pessoa infarta, muda completamente o jeito de pensar, aquele momento é muito traumático, então gera muitas cicatrizes, são coisas muito importantes. E esse acompanhamento aqui de vocês, também da reabilitação, que a gente não tinha, assim, tão bem estruturado igual é a sua equipe, e a Revigore facilitou demais, ajudou muito Linhares e os pacientes. E saiu agora também, só um adendo, na nova diretriz 2025 agora de infarto. Essa é nova. É nova. Novíssima. Isso aí, da europeia agora. O paciente tem que sair do hospital com indicação de reabilitação. Essa é uma bandeira que a gente vai tentar ao máximo difundir, Esse canal, um dos objetivos desse também é levar informação aos colegas médicos, cardiologistas, mostrar para eles que agora em Linhares existe a reabilitação, isso é possível, é o que existe de mais moderno para esses pacientes que sofreram esses eventos cardiológicos e aos poucos a gente vai conscientizando os médicos cardiologistas, a gente também tem parcerias com fisioterapeutas, porque tem uma das fases da reabilitação que é feita pelos colegas fisioterapeutas, a fase 1, que é a fase intra-hospitalar. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que só vem para somar com a saúde do paciente. Doutor Dário, eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez eu ouvi uma frase em São Paulo que me marcou. Muita gente acha que o melhor investimento, aí o pessoal fica pensando, bitcoins, ação, ouro, aí tem toda aquela, qual é o melhor investimento? Mas uma vez eu ouvi uma frase que o melhor investimento que a pessoa pode fazer é com a saúde do coração. Minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor concorda com essa frase? E se ela é verdadeira, por que o coração é tão importante? O que é o coração? Qual é a função do nosso coração? Isso aí.
Assim, eu acredito que essa frase é perfeita, né? O investimento. Você vai investir nele agora, por exemplo, se você não tiver nenhum tipo de problema, ou então você vai investir depois. É inevitável esse tipo de investimento, né? Ou depois de um evento, quando ele começa a dar problema com remédio, tratamentos, etc., ou então como prevenção. Então essa palavra, essa frase, né, ela é icônica, né, de investimento, porque não tem como você correr desse investimento. Não adianta você ter, por exemplo, 1 milhão de Bitcoin, sendo que você não tem um coração, né? Exatamente. Então na hora que você trabalhou estressado, conseguiu acumular riqueza do jeito que você pensou, e na hora que você vai aposentar, o que acontece? Você está lá milionário, né? Eventualmente, assim dizendo, e aí você não consegue nem levar o seu filho num parque, por exemplo, né? Então essa frase, para mim, ela é demais. E a gente vê que as pessoas não conseguem entender que acham que a saúde é muito cara, né? Ela gasta, por exemplo, R$1 milhão num carro, mas ela não tem, por exemplo, né, aqui na Reabilitar, ela acha caro, vamos dizer, um exemplo, né? Uhum. Então, assim, o investimento que vai dar para ela no futuro, ou até mesmo de imediato, né, uma liberdade, uma qualidade de vida, um prolongar o seu tempo de vida, e ela não consegue botar na cabeça isso, que é um investimento fantástico, né? E o coração é o órgão, principalmente aqui para o mundo ocidental, a gente que é do mundo ocidental, né? O coração, ele é o centro de tudo, né? Ele bate 100 mil vezes por dia. Né? 100 mil vezes por dia? A média é 100 mil vezes por dia. Ele utiliza energia o tempo todo, então, a função principal aí do coração, né? Ela exerce várias funções, né? Mas a principal é levar sangue, né, nutrientes e oxigênios para todas as células do organismo. Ou seja, se o coração não funciona bem, tudo vai mal, né? Desde a última célula do seu dedo até a célula do cérebro, né? Vamos dizer assim. Então, o coração ele é uma bomba contínua que vai bater 100 mil vezes por dia e você deve cuidar muito bem dessa bomba para a gente viver bem, com qualidade, né? É isso aí, doutor Dário. Então, agora, tendo ciência que o coração é tão importante para nós, vamos listar aqui alguns inimigos do coração. Eu acredito que o coração tenha muitos inimigos. O senhor pode aqui enumerar algum dos principais inimigos? O coração tem muito inimigo, né? E o que frustra a gente como médico, né, como profissional de saúde, é que a maioria deles é prevenível, né? A gente consegue prevenir esses inimigos ou combater, não sei qual seria o melhor nome, né? Porque é do nosso dia a dia, né? O principal aí, vamos dizer assim, que é evitável é o tabagismo. O cigarro, ele tem uma função nas artérias e veias, ou seja, os canos, né, que levam sangue para o organismo inteiro, sai do coração, então um cano que a gente chama de artéria, então quando sai do coração se chama artéria e quando volta para o coração se chama veia, né? Então o cigarro, ele inflama todas essas artérias, né, e causa danos, ele lesiona, ele machuca essas artérias e predispõe a várias outras coisas, né, como infarto, AVC e etc. A gente tem o tabagismo, a gente tem a hipertensão, né, a pressão alta, que eu costumo dizer que não é doença, né? Eu falo para meus pacientes o seguinte, ó, pressão não é doença. Pressão, ela é como se fosse um sintoma que você está tendo. Em que sentido eu quero dizer isso? É claro que hipertensão é doença, né? Porque se você cuidar bem dela, né, a gente não tem as complicações dela. O problema é não tratar a hipertensão de maneira correta, que ela é silenciosa, né? A outra questão que nós temos é o diabetes, por exemplo, né? O diabetes a gente acredita que está longe do coração, que não tem muito a ver com o coração, mas ele também causa igual o cigarro. Se a gente não cuidar bem, né, é a mesma coisa que eu falo. O diabetes é um sintoma cardiometabólico, né? Um metabolismo pedindo ajuda quando a gente tem diabetes. Então ele altera todo o metabolismo do organismo do paciente, né? Gera inflamação, gera destruição endotelial, né? Por isso que o diabético ele tem dormência nas pernas, porque lesa os nervos. É um paciente que tem mais risco cardiovascular. Então tem que cuidar muito bem do diabetes, né? E claro, a obesidade que vem antes do diabetes, né? O diabetes, a principal causa do diabetes, vamos dizer assim, tipo 2, né? É a obesidade, a gordura abdominal, que vai causando o que a gente chama de resistência à insulina e, como consequência, né, do diabetes, gera resistência primeiro à insulina e depois a pessoa vira
diabetes, né? Diabética, vamos dizer assim. Além disso, tem história familiar, que essa a gente não consegue mudar, ou seja, se meu pai ou minha mãe ou irmãos, né? Ou seja, de primeiro grau, teve um infarto, por exemplo, homens menor do que 55 anos, 65 anos, e mulheres menor do que 55, você tem um DNA com mais facilidade de uma doença chamada aterosclerose. Então, a sua chance de infartar é maior do que em outra pessoa, né? Uma pessoa que não tenha esse lastro histórico, né, familiar. Por exemplo, o meu avô faleceu aos 40 anos dirigindo de caminhão, né? E minha avó, a mesma coisa. Todos distintos, assim, por parte de pai e por parte de mãe. Então, a gente um dos motivos de eu querer ser cardiologista era entender que doença é essa que mata a minha família. Então, é uma das coisas que me marcaram muito. E aí tem as outras duas mais importantes, vamos dizer assim, que é o sedentarismo, né? Que é a inatividade, ou seja, a gente está cada dia mais... Mas antes da gente ir para o sedentarismo, não sei se você ia falar sobre o sono. Vamos falar sobre o sono também. Eu queria me ater um pouco à hipertensão arterial. É comum eu receber aqui na Revigore até pacientes jovens. Recentemente eu recebi aqui uma jovem de 26 anos. Quando eu fui aferir a pressão dela estava extremamente alta. Inicialmente eu pensei que poderia ser algum episódio isolado, algum problema psicológico, alguma coisa que ela tinha sofrido naquele dia, mas aí depois eu comecei a monitorar ela e comecei a observar que não, que aquilo ali estava se permanecendo por vários dias. Ela foi encaminhada para um cardiologista e ali foi detectado que ela é hipertensa mesmo e agora está sendo submetida a um tratamento medicamentoso, além de fazer exercício físico aqui comigo. Então eu queria te fazer uma pergunta. Talvez essa pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa hora. A hipertensão arterial, ela dá sinais ou ela é uma doença silenciosa? Ela é silenciosa, tá? A gente tem esse mito de que a pressão alta ela dá sintomas de dor de cabeça, etc. Mas a maioria das vezes ela é assintomática, ela é uma doença silenciosa, por isso que a gente fala que ela é traiçoeira e por isso que a questão multidisciplinar é muito importante, né? Então, quem fez o diagnóstico de hipertensão foi você, aqui na academia. Então, por ser jovem, às vezes ela vai num consultório, chega no meu consultório, e aí a gente avalia ela e acha que ela é de baixo risco. Pode ser que algum médico pense que não é hipertensão pela idade, né? Mas a gente sabe que isso é comum, que eu digo assim, das hipertensões, né, nós temos dois tipos de hipertensão. A hipertensão que é chamada de primária, né, que ela é relacionada a vários fatores, ela é multifatorial, e a secundária, que corresponde mais ou menos a 5% dos casos, né? E hoje está em voga o quê? Qual que é a principal causa de hipertensão secundária? Principalmente em jovens, assim. Quando a gente tem hipertensão antes dos 30, ou que ela começa muito tardia, né, a gente tem que pensar nessas que chama secundária. Então, a principal hoje é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né? Então, aquela que a gente chama de SARROS, né, que é a apneia do sono, desenvolve essa hipertensão, além de outras, por exemplo, ela era uma paciente mulher, que você me disse, então já veio à minha cabeça, será que não é um hormônio da tireoide? Ela estava um pouquinho acima do peso também, né? Peso, exatamente. Estava totalmente sedentária, mas tinha um histórico familiar muito forte de hipertensão e de infarto também no pai. Então ela não tinha observado isso. E aí agora eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor muito relevante. É uma pergunta que muita gente me faz na rede social, pelo Instagram. Qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Qual é a idade para procurar um cardiologista e fazer a primeira consulta? A primeira consulta do cardiologista é a partir dos 18 anos no adulto, né, vamos dizer. Então, a partir dos 18 anos, a gente já precisa fazer pelo menos um exame de sangue, né, e um rastreio de hipertensão. Exame de sangue em que sentido? Para a gente já detectar precocemente se ele tem alguma doença, uma alteração metabólica chamada dislipidemia, né, que é o colesterol alto. Então, se eu consigo reconhecer isso de maneira muito precoce, por exemplo, num paciente de 18 anos, que o colesterol dele já é alto, ou obesidade, né, a gente consegue atuar de maneira muito eficaz e mudar totalmente a história natural de uma doença, por exemplo.
Esse paciente poderia ficar hipertenso, ou poderia ter um infarto, ou poderia ter um AVC daqui a poucos anos, daqui 20 anos, por exemplo. E a gente, sabendo da dislipidemia, a gente já começa a fazer nesse sentido. Na população pediátrica, a cardiopediatria também já orienta, o pediatra já acompanha, né, essa questão da dislipidemia, que é o mais importante, e da hipertensão também. Existe isso na população pediátrica também, né? Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sedentarismo e sobre o sono irregular. Tem um dado novo também, que 51% dos pacientes cardíacos não realizam nenhum tipo de exercício físico. Ele é diagnosticado com hipertensão arterial, ele toma ciência da doença, mas ele opta por não fazer exercício físico. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil. Eu queria que o senhor falasse e pontuando quais são os riscos que o sedentarismo causa no coração. É isso aí. O começo de tudo é isso, né? Se a gente for lá na gênese do problema, tudo começa com... Hoje tem um conceito, né, que a gente chama, que é muito moderno, que se chama síndrome cardiometabólica. Ele tem a fase 0, que é essa fase que a gente está dizendo, do sedentarismo, e vai até a fase 4, que aí a fase 4 já é doença estabelecida, né? Isso é o que a gente chama de síndrome metabólica cardiorrenal, ou seja, envolve todo esse processo. E tudo começa com o sedentarismo, né? O corpo humano, ele foi feito para movimentar-se, ele não foi feito para ficar parado, né? Então, se você fica parado, além da questão do coração, por exemplo, o seu osso, né, ele não trabalha direito, as suas articulações elas ficam rígidas, você perde elasticidade, e cada vez mais você vai ficando mais... É um ciclo, é um feedback, né? E aí, movimentar-se é muito importante, né? O exercício, e a gente tem atividade física e exercício físico, que aí você entende muito bem melhor do que eu nesse sentido, né? Mas a atividade física é a gente movimentar mais no dia a dia, pensando que a tecnologia está te atrapalhando. Por exemplo, eu uso o meu controle remoto. Aí você tira o controle remoto e levanta da cama ou ali do seu sofá e troca o canal, né? Só aí você já aumentou alguns passos, né? Ou então subir de escada, se você mora no apartamento e você vai de elevador, você sobe de escada. Então, só aí você vai mudando essa questão da atividade física, ou seja, você já fica mais ativo no dia a dia, né? E já o exercício físico, né? Ele é programado, é o que você faz aqui, planejado, que é o melhor, né? Do que essas nossas corridas aí, igual eu fui jogar tênis, não tinha nenhum preparo, fiz uma síndrome de pedrada. Mas o sedentarismo principal é o quê? Bem, ele causa inflamação no organismo inteiro, nas artérias do corpo, como se fosse um cigarro, tá? E quando se inflama as artérias, você predispõe ao colesterol depositar nessas artérias, entupir esse cano, como se fosse uma ferrugem nesses canos, né? Ele fica mais rígido, ele fica entupido e gera as doenças que a gente chama, que é AVC e infarto, é isso que a gente faz. Mas assim, voltando para... Acabou que eu gosto de falar muito sobre isso, eu fiquei um pouco prolixo, mas o sedentarismo ele causa o quê? Acúmulo de gordura, né? A pessoa fica menos ativa, então ela acumula gordura, mais inflamação. O acúmulo de gordura tem como consequência o quê? Olha como é que é um link, né? Eu falo que a cardiologia ela é um contínuo, né? Então você começa inativo, aí de repente você ganha peso, você fica com obesidade, sobrepeso, depois essa obesidade, esse sobrepeso te causa o diabetes, e aí depois a gente tem a doença cardiovascular, hipertensão, né? Ou então diabetes, isso é um contínuo, né? O exercício físico, então, é fundamental, é para todo mundo, não tem contraindicação. Antes a gente tinha aquela pecha, né, de cardiopata, não se faz exercício. Muito pelo contrário, né, que a gente descobriu. Mas é mais ou menos isso aí. Um grande vilão do nosso dia a dia é o sedentarismo. O sedentarismo, para você que está nos assistindo, é importante você entender o seguinte: o corpo que não se movimenta faz o coração sofrer mais. Então, não tem escolha para você que é paciente cardíaco. Você precisa se movimentar, você precisa de fazer exercício físico, mas não pode ser um exercício qualquer. Você precisa de orientação, precisa de, primeiro, estar em contato com o seu médico cardiologista, que em seguida ele vai te encaminhar para um profissional capacitado para fazer um exercício que esteja dentro das suas possibilidades. Então, existe uma troca de informação entre o cardiologista e o reabilitador cardíaco. A gente define zonas
de treinamento, a frequência que ele pode atingir. O sedentarismo é algo muito sério. O corpo que não se movimenta, consequentemente o coração vai parar. E isso a gente não quer, né? Não quer que nenhum dos nossos ouvintes aqui tenham essa infelicidade do coração parar. Mas, doutor Dário, também hoje tem sido muito falado que hoje um dos inimigos do coração é o sono irregular. E eu vejo muitos colegas, muitas pessoas próximas de mim falam assim, 4 horas eu me restabeleço, eu durmo pouco, estou bem. Mas esse bem é até quando? O sono é importante? É vital para o coração? Porque muito se fala, né, acerca do sono hoje. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o sono é importantíssimo, né? Ele é restaurador, né? Então, a OMS hoje preconiza que a gente tenha aí uma boa qualidade de sono, é dormir em volta de 7 a 9 horas até, né? Que não passe de 9 horas, porque também já traz malefícios, e o mínimo seria 7 horas. Isso é o que está preconizado pela OMS. E por que isso vem acontecendo, né? A gente tem muita interferência de luz, né? Ah, sim. Então, no passado, a gente não tinha tanto celular, tanta tela, que são luzes que estimulam, né? Que deixam o cérebro hiperexcitado e a quantidade de insônia hoje é absurda. Assim. No consultório, praticamente de 10, 8 vão reclamar que não dorme com boa qualidade, né? Seja ela qualidade durante o sono, né? De desperta várias vezes, ou de iniciar o sono. E aí começa a utilizar remédios achando que isso vai resolver o problema. Mas não resolve, né? E a consequência disso é o seguinte, é a mesma coisa da obesidade, por exemplo, dos outros. Você causa uma não restauração, né, do organismo, ou seja, a gente precisa do sono REM para limpar a sua memória, vamos dizer assim, jogar ali, tirar da memória RAM e jogar no HD, para quem entende aí de computador. Então a gente precisa desse sono restaurador e ele desinflama também o organismo, né? Tira o estresse, você acorda com mais disposição, né? Você então perde vários malefícios que você tem quando não dorme direito. Por exemplo, você acorda mais cansado, mais irritado, mais estressado, você tem essa inflamação que acontece toda vez que a gente está estressado, a gente aumenta cortisol. Então a gente está falando praticamente da mesma coisa, né? Se eu durmo mal, eu acordo irritado, o cortisol sobe, né? E aí traz o prejuízo. Então, no dia a dia seu, você ter uma qualidade de vida, ter uma qualidade do sono é fundamental para a saúde cardiovascular. E além que a gente viu em alguns estudos recentes também, que o Alzheimer está relacionado a isso, a restrição de sono. Então, as demências que a gente chama, né? Alzheimer é um tipo de demência. Quando a gente fala em demência, a gente não quer insultar ninguém, né? É o nome, é o tipo, uma categoria de doença, né? Relacionada à memória, à cognição. Então, a gente vê que as demências, elas têm como fundo, a gênese, a questão do sono também. Isso é assunto para um outro podcast, que eu vou chamar uma neurologista para mim aqui, mas interessante o que você falou mesmo. Eu tenho visto que hoje a incidência de Alzheimer em pessoas jovens. Esses dias eu vi um rapaz de 46 anos que já foi diagnosticado com Alzheimer. E aí depois foi perguntar a ele quais os hábitos de vida que ele tinha que foram prejudiciais para isso. E uma das frases que ele disse, uma das pontuações dele, foi que ele ficava jogando, ficava 10 horas, 12 horas, 14 horas jogando no computador, dormia muito pouco. Aí agora, aos 46 anos, ele foi diagnosticado e agora ele começou a fazer exercício físico. Ele até participou de uma prova de 21 quilômetros. E agora ele começou a correr atrás do prejuízo, né? É o investimento que a gente falou. Investimento, né? É isso mesmo. Doutor Dário, agora nós vamos para uma rodada aqui de mitos e verdades. Ótimo. Tá? Vai ser um ping-pong aqui. Infarto tem relação com o inverno? É maior o índice de infarto no inverno? É sim. Isso não é verdade. Verdade. Exatamente. A gente tem 2 fatores, né? Por que aumenta o infarto no inverno? Bem, quando a gente está com frio, a gente tem um aumento natural da pressão, né, por conta da vasoconstricção periférica, isso é um dos fatores, né, mas muito discreto. O fator principal é a questão das viroses, por isso que em cardiopatas a gente pede para fazer vacinação contra influenza, né, principalmente pneumococo e influenza.
Porque acaba que no frio você tem um ressecamento das vias aéreas, né? Então aqueles cílios que têm a função de tirar o vírus, por exemplo, do organismo, ele facilita a entrada do vírus. Então a infecção viral, que é o vírus sincicial respiratório, esse vírus que a gente tem no inverno, que pega todo mundo, né? Porque esses cílios não funcionam bem, então facilita essa entrada. Eles facilitam o rompimento da placa de aterosclerose, que é o quê? É o cano, que tem uma placa, né? Essa placa ela é revestida por uma camada chamada de endotélio, e aí nessa época, quando a gente está inflamado, ou seja, com infecção viral, e no inverno, né? Acaba que você soma dois fatores. A infecção viral facilita a ruptura da placa, e mais no inverno aumenta a incidência dessas causas. Então é verdade, sim. Mito ou verdade? Remédio para pressão alta causa impotência? É verdade. Alguns, não todos. Tem alguns que é descrito na literatura como uma maior incidência de disfunção erétil, né? Mas a gente tem que lembrar que a maior causa hoje de disfunção erétil não é medicamentosa, né? É diabetes. Né? Então, a medicação é verdade, se você procurar na internet e etc, você vai ter essa resposta e não é mentira. Mas não são todos os medicamentos. Não são todos, tá? Os mais comuns, por exemplo, captopril, enalapril, ramipril, esses remédios eles não causam isso, losartana, né? Não causam, são vasodilatadores, mas alguns outros causam, e eu não vou falar aqui, mas quando você conversa com o seu médico para não criar uma... A gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso na internet, de não criar vamos dizer assim, a pessoa parar de usar por uma informação. Né? Interessante essa fala sua, que recentemente eu estava atendendo um aluno que ele foi diagnosticado com hipertensão. E aí eu perguntei a ele, olha, sua pressão está alta, eu parei de tomar o remédio. Parei de tomar o remédio porque eu comecei a sentir uma certa impotência. Então eu falei assim, não, então você vai procurar o seu médico cardiologista, vai conversar com ele, mas você não pode parar de tomar o remédio. Então a gente tem que ver que é necessário. E o seu médico vai te orientar a melhor medicação para que esse sintoma possa ser diminuído o efeito, não é isso? Em jovens, é interessante a gente falar isso, a maior causa de disfunção erétil em jovens, na verdade, é a ansiedade. Ansiedade. A pessoa cria tanta expectativa para aquele momento, que na hora que chega o momento do ato ali, ele está tão ansioso que ele não consegue manter a ereção ou então iniciar a ereção, né? E aí o que acontece? Se ele vê uma entrevista dessa aqui com remédio, ele já, pumba, piora a situação dele, né? É uma questão psicossomática, né? Aproveitar esse gancho aqui, hein? Não estava na pauta não, mas vamos lá. Aproveitando agora, um remedinho azul, não vamos fazer propaganda dele não. E os jovens hoje estão consumindo, o idoso também está consumindo em demasia. Ele causa risco para o coração? Então, ele é um vasodilatador também, né? Inicialmente ele foi descoberto por conta de hipertensão no pulmão, principalmente em crianças, né? Esse remédio tão popular aí. Se ele for, ele não pode ser associado com um remédio chamado monocordil, né? Que é muito famoso, e isordil. Esse é um grande problema. A associação desses dois remédios causa uma pressão, uma hipotensão, ou seja, a pressão em níveis muito baixos, absurda, faz mal. Então, se você toma o isordil, aquele que é debaixo da língua para diminuir a dor no peito, da doença crônica, ou toma ele cronicamente, tem outros nomes também, que é o sustrate, isordil, monocordil, aí é um grande perigo. Mas ele, assim, fala que ele causa... Ele não é um nitrato. Ele é um inibidor de fosfodiesterase, que a gente chama, né? Diferente do isordil. Que é um... Só que ele tem um sinergismo. Tá. Quando ele é utilizado, entendeu? E aí a pressão vai lá embaixo. Já peguei casos assim, de ter que deixar o paciente em Trendelenburg, né? Que é aquele... Deixar ele com a cabeça para baixo e tocando soro, porque eu sabia o que era, né? Então, assim, essa associação que é muito perigosa. Agora, o paciente só por ter infartado, ele tem contraindicação? Claro que você vai procurar o seu médico para fazer isso, né? Não, tá? Pode sim ser uma alternativa no tratamento, um coadjuvante ali no tratamento, mas ele não tem uma relação direta específica com o infarto, igual a gente viu algum tempo atrás, propagou-se muito isso, né? Mas não tem essa contraindicação direta em nenhum documento, nada disso. O que tem é essa relação com esse remédio específico. Mito ou verdade? Mulher infarta ou não infarta? Mulher infarta... Isso é verdade. É verdade. Isso aí. Não é mentira, né? A gente está tendo, antigamente,
a gente tinha dados estatísticos de que o homem infartava mais do que a mulher, né? Só que a gente viu que isso está se igualando por várias coisas. Primeiro, pela modernidade, né? A vida moderna, a mulher está fumando mais, a mulher está com mais obesidade, então a questão social também implica nisso, né? Tem a questão daquele período que a gente chama me falhou a memória agora, não é puerpério, não, é climatério, né? Ou seja, aquela mudança hormonal, essa fase da mulher, que também altera os hormônios, então essa é uma fase crítica da reposição hormonal, isso pode aumentar o infarto, mas a gente já sabe hoje que já se igualou, né? Então, infarta sim, tem que ter o mesmo cuidado, e a mulher tem uma coisa que dificulta um pouco ainda, que ela pode ter sinais de infarto diferente do homem. O homem, geralmente, ele é muito descrito assim, dor no peito, né? A mulher, geralmente, ela pode ter como principal sintoma a falta de ar. Então, isso pode confundir. O idoso, quem tem insuficiência renal crônica, por conta da calcificação das artérias, dos nervos, a mulher, né? E também quem já fez cirurgia cardíaca, o sintoma de infarto ele pode ser um pouco diferente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção com os sintomas. Todo sintoma precisa de ser observado, né? Não pode ser ignorado. Então, se você está sentindo algum sintoma, falta de ar, se você fazia um percurso, você caminhava por um percurso tranquilo e agora você começou a sentir muita dificuldade, muita falta de ar, se agora quando você está começando a dormir pouco, ou se você está começando a roncar, tem vários sintomas que às vezes não são tão difundidos, mas que você tem que ficar atento e pedir o seu companheiro, sua companheira para te observar, né? Que isso pode ser alguns sintomas de problemas cardíacos. Desmaios, tem que saber a origem, procurar investigar a causa. Então isso aí você deve consultar com um médico cardiologista. Doutor Dário, nós estamos indo para a reta final aqui do Revigore Post. Peraí. Doutor Dário, nós estamos indo aqui para a reta final do Revigore, como que é? Podcast, né? Cast. Doutor Dário, nós estamos indo para a reta final do Revigore Cast. Primeiro episódio, eu quero te agradecer imensamente e informar para você e para todos os médicos cardiologistas de Linhares que agora existe na Rua da Conceição, número 244, a Revigore, no centro da cidade. Foi pensado para trazer aos cardiologistas uma segurança para encaminhar os seus pacientes. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir atender todos os pacientes de Linhares, mas aqueles que estão sendo encaminhados, a gente tem orientado, a gente faz uma parte do treinamento. A ideia é que essa pessoa, ela entenda o funcionamento do coração, como que ela vai treinar, e depois ela pode, lá na fase 4, já ir para uma academia normal. Então, a gente tem ciência disso, mas o nosso papel aqui, enquanto Revigore, é receber esses pacientes cardíacos e dar o melhor atendimento possível. Eu quero te agradecer, porque o senhor tem sido um grande parceiro da Revigore e muito obrigado pela confiança do senhor. É isso, eu que agradeço, parabenizar tanto o trabalho que você vem implementando aqui em Linhares, que é um fator modificador absurdo, né? Então faz muita diferença essa questão da reabilitação cardíaca, é um remédio a mais, né, vamos dizer assim. Bota remédio nisso, né, que é melhor que remédio porque você não tem algumas nuances aí do remédio, né? Então é fundamental para gente da cardiologia, eu que trabalho com cardiologia, com coração todo dia, você ter uma clínica como essa aqui no centro da cidade, né, com fácil acessibilidade, aqui próximo a 22 de agosto, para cima, né? Então, todos os pacientes que eu encaminhei gostaram da experiência e voltaram outro paciente, né? Porque quem movimenta melhora o coração, é um vasodilatador também. Então, o tratamento do cardiopata em geral é um vasodilatador. O que significa isso? Aumentar a artéria, o diâmetro da artéria para perfundir melhor as coisas e o coração trabalhar mais tranquilo. E o exercício, a reabilitação, ele faz isso, né? Sem remédios, vamos dizer assim, em coadjuvância ao remédio, né? Então, isso é fundamental. Eu também parabenizar pela essa iniciativa do podcast, eu sou um fã de podcast, eu geralmente acordo 4 horas da manhã por causa do meu dia a dia e o que eu faço é atividade física escutando um podcast. Esse vai ser mais um que eu vou começar a escutar todo dia. E eu tenho uma frase que assim, que eu levo para mim desde quando eu me entendo, como comecei a trabalhar com medicina, né? Que é o quê?
50% do tratamento é informação, é isso aqui. Né? E 90% da prevenção é informação de qualidade. A gente tem hoje uma guerra de informações na internet que é um absurdo, assim. E eu já fui diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Espírito Santo, e certa vez num congresso me perguntaram assim, o que a gente faz com esses charlatões que soltam coisas que não são verdades? E aí, qual foi a conclusão que a gente chegou? O médico sério, que faz ciência séria, ele tem que ir para a internet e falar também, né? Ou seja, a gente tem que vir para a internet, tem que perder esse medo, sair do consultório e vir aqui para um espaço desse, né, que você está disponibilizando, para falar a verdade e a população que escolha aí na balança o que é, o que seguir, né, vamos dizer, para a gente acabar com esses mitos, essas coisas que trazem muito malefício para a população. Parabenizar, muito obrigado. Assim que você precisar, eu estou à disposição. RevigoreCast, informação com evidência científica. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.